No ano de 2012, o SBT promoveu um concurso chamado O Maior Brasileiro de Todos os Tempos. Naquela época, dois ex-presidentes do Brasil ficaram entre os semifinalistas. Um, escolhido pelo público, foi o ex-presidente Getúlio Vargas, pai do Brasil moderno. O outro foi um rapaz vindo do Brasil profundo, de uma região desassistida, criado só pela mãe e que com muita superação, capacidade de trabalho e estudo conseguiu galgar as posições mais importantes da sociedade do seu tempo. Esse homem que chegou à presidência do Brasil foi um peixe muito vivo. Hoje, aqui em Lucas Álvares sobre o Brasil, vamos contar a história de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Durante muito tempo, o personagem do Juscelino me maravilhou. Eu via o Juscelino como um desbravador, um líder ousado nas ações modernizantes e dotado de grande sensibilidade social. A minha admiração pelo Juscelino cresceu no ano de 2011, quando eu trabalhei a convite de uma editora de São Paulo chamada Biobooks em uma fotobiografia desse personagem tão importante da história do Brasil. Naquela época, no trabalho de pesquisa, eu pude conviver com a Maria Estela, que é a filha remanescente do Juscelino, a Márcia já faleceu, e com o Rodrigo, marido dela, que ainda era vivo naquela época. E conhecer mais sobre o que foi a vida do Juscelino Kubitschek e como era a convivência dele com seus familiares. Uma coisa que eu quero ressaltar, embora já fosse idoso, o Rodrigo saía para trabalhar todos os dias, o que é um indício muito forte da probidade do Juscelino. Ele deixou pouco patrimônio para os filhos e para os netos. Todos eles sempre tiveram que trabalhar para sobreviver. Agora, passados quase 10 anos da época em que eu trabalhei nessa fotobiografia, já mestre e doutor em memória social, eu continuo admirando o homem Juscelino Kubitschek, como o patriota que foi, o homem de hábitos simples, alguém que realmente queria o bem do Brasil e do nosso povo. Agora, do ponto de vista da presidência do Juscelino, estudando uma série de pontos, eu mudei bastante a minha opinião de lá para cá. Em relação aos pontos positivos do governo JK, eu quero ressaltar o impulso que ele deu ao ensino profissionalizante no Brasil, especialmente as escolas de formação de professores. Aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade, nós temos o Colégio Estadual Júlia Kubitschek e no bairro de Campo Grande o Instituto de Educação Sara Kubitschek, levando o nome da dona Júlia, mãe do JK, uma mulher admirável, professora, e da ex-primeira-dama, dona Sara. Ele foi um grande incentivador da educação pública e das artes, teve uma política cultural muito à frente do tempo dele, coordenada, por exemplo, por figuras como o poeta Augusto Frederico Schmidt, assessor da presidência, e também pelo ex-ministro da Educação, grande nacionalista, hoje esquecido, Celso Branco. Acontece, gente, que conforme nós vamos estudando a realidade brasileira, conhecendo a história, conhecendo a ciência política, nós deixamos de enxergar fenômenos históricos à luz do maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? É essa ideia de que a política, por exemplo, é um jogo de damas com peças pretas e brancas no tabuleiro. Ela não é binária. Na política existe a predominância dos tons acinzentados. E o Juscelino, ao longo de toda a vida, pertenceu a esses muitos tons de cinza da política brasileira. É alguém que foi capaz de produzir obras maravilhosas, mas também cometeu três pecados graves, como presidente da República e depois como ex-presidente. Hoje eu vou me ater aqui aos pecados de Juscelino Kubitschek. O primeiro dos pecados do Juscelino Kubitschek como presidente da República, no meu entendimento, é não ter seguido o valor que o plano de metas, que era o plano de governo dele, oferecia ao transporte ferroviário. O plano de metas via o transporte ferroviário, até aquele momento predominante no Brasil, como fundamental para o escoamento da nossa produção. Agropecuária, os recursos minerais e também os bens manufaturados da indústria brasileira, que naquela época já havia começado a florescer. O Juscelino gostava de se gabar
do número de quilômetros construídos de rodovias federais antes dele tomar posse e ao deixar a presidência da República em 1960. Mas a grande verdade é que isso acontecia porque a nossa prioridade até 1955 não eram as rodovias, mas as ferrovias, mais integradas ao perfil do território brasileiro, assim como acontece em outros países de dimensões similares ao Brasil, como China, Rússia e até mesmo os Estados Unidos, viu? Onde há um protagonismo do transporte ferroviário. Eu entendo essa opção que o Juscelino tomou pelo modal rodoviário, né, ônibus, carros, caminhões, como uma maneira de atrair para o nosso país a indústria automobilística. Essa indústria automobilística não era nem americana, nem soviética. Era a indústria automobilística alemã, era a indústria automobilística italiana. Por que desses dois países? Porque esses dois países foram devastados pela Segunda Guerra Mundial. Então existia capital imobilizado e dificuldade em encontrar braços para trabalhar nesses países, porque a população masculina economicamente ativa foi impactada pelos milhões de mortos na Segunda Guerra, fora aqueles homens que voltaram para casa, mas em condições que impossibilitavam o trabalho numa linha de montagem de automóveis. Essa circunstância geopolítica da reconstrução dos países mais afetados pela Segunda Guerra na Europa, né, em tempos de Plano Marshall, etc., proporcionou ao Brasil uma vantagem, que foi ser o escoadouro desses capitais que estavam imobilizados. Nessa época já havia o Sistema S, fantástica criação do governo Vargas, com o treinamento de trabalhadores especializados na indústria automobilística no Senai. E também já existia no Brasil a FNM, Fábrica Nacional de Motores, aqui no Rio de Janeiro ficava em Xerém, ou seja, já existia ali alguma mão de obra treinada na indústria automobilística quando essas montadoras chegaram ao Brasil. É claro que não foi o Juscelino que deu grande impulso à devastação da rede ferroviária no Brasil, né? Essa conta é dos primeiros presidentes da ditadura militar, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici e, mais recentemente, do Fernando Henrique Cardoso e do Lula, que extinguiram a Refesa. Mas foi ele que deu o primeiro impulso. Esse primeiro impulso depois repercutiu com a devastação da nossa malha ferroviária, com a desativação pela ditadura do Departamento Nacional das Estradas de Ferro, que era responsável por administrar a expansão e a manutenção da rede ferroviária no nosso país. Era um órgão regulador muito importante para o setor e que deixou de existir. A instalação das indústrias automobilísticas no Brasil foi positiva, não vejo como algo negativo não. Inclusive essas fábricas operam até os dias de hoje, né? Tanto no entorno de São Paulo quanto no entorno de Belo Horizonte. Mas isso não deveria ter sido feito sacrificando o modal ferroviário no nosso país, que começou a ser desmontado, infelizmente, no governo JK. O Juscelino transformou todas as ferrovias federais que já tinham sido encampadas ou que nasceram estatais, como a Estrada de Ferro Central do Brasil, lá da época do Império, em uma única companhia, que é a nossa Refesa, Rede Ferroviária Federal S.A. A Refesa foi um grande guarda-chuva que reuniu companhias que antes eram administradas respeitando as especificidades de cada região do Brasil. Ou seja, acabou se mostrando um convite à ineficiência. Eu, se fosse Juscelino, teria mantido as companhias federais sem criar esse guarda-chuva ou dividindo essas companhias federais em algumas 3 ou 4 companhias ali de acordo com regiões do Brasil, para que houvesse esse componente regional sendo respeitado. Também foi no governo Juscelino, por ocasião da criação da Refesa, que foram desativadas as primeiras ferrovias no nosso país. Por exemplo, você sabia que aqui nos fundos da Baía da Guanabara, em Guapimirim, saía um trem para Teresópolis? Esse trem que ia para Teresópolis foi desativado durante o governo JK. O segundo pecado do Juscelino Kubitschek, no meu entendimento, foi a postura muito ruim que ele teve em relação à sucessão dele em 1960.
Hernânio do Amaral Peixoto, ex-governador do estado do Rio, genro de Getúlio Vargas, costumava dizer que para o Juscelino não existia 1960, só 1965, quando ele pretendia retornar ao poder pelo voto para um segundo mandato. Por isso ele se eximiu daquela campanha. O Marechal Henrique Teixeira Lott, uma figura ímpar em termos de probidade, de patriotismo, de visão de desenvolvimento, um dos maiores brasileiros que pisaram a nossa terra, anos antes, em 55, tinha garantido a posse do Juscelino. Tentaram dar um golpe militar para que o Juscelino não tomasse posse, dizendo que o Juscelino era comunista, né? Que é esse velho espantalho, esse velho delírio que é acionado de vez em quando pelas elites brasileiras para cercear o resultado de eleições. O Lott, como legalista, como defensor da democracia, garantiu a posse do Juscelino e depois, lamentavelmente, não foi apoiado como deveria ter sido nas eleições presidenciais. O fato do Juscelino não ter apoiado o Lott contribuiu muito para a eleição de Jânio Quadros, essa histriônica figura, esse homem despreparado intelectualmente e psicologicamente para governar, que acabou ganhando a eleição. O que o Juscelino via? O Juscelino calculava que depois do mandato dele, com muitas contas a pagar por conta da construção de Brasília, era prudente que viesse um presidente que praticasse um arroxo, um ajuste fiscal. Inclusive, o candidato preferencial do Juscelino à própria sucessão era o udenista Juracy Magalhães. A candidatura do Juracy não colou e, no fim das contas, a UDN apoiou o Jânio, que ganhou a eleição e todo mundo sabe do que deu. Em 6 meses, renunciou à presidência da República, provocou mais uma crise com ameaça de golpe de Estado contra a posse do vice-presidente João Goulart, que tinha sido vice do Juscelino e eleito separadamente, tanto vice do Juscelino quanto vice do Jânio Quadros. Naquela época, os vice-presidentes eram eleitos pelo voto direto. E, no fim das contas, o Brasil mergulhou numa das maiores crises da sua história, talvez só superada pela atual, graças a esse cálculo muito ruim que o Juscelino Kubitschek fez em 1960. Ele achou que ia voltar nos braços do povo e acabou se eximindo da possibilidade de colocar um patriota sentado na cadeira da presidência da República. Agora, o terceiro pecado do Juscelino. Vejam só o que ele disse à imprensa norte-americana na época da posse do presidente João Goulart, logo após a campanha da legalidade. In some quarters, Mr. Goulart is considered very much a pro-communist. What is your idea on that? Não é verdade. João Goulart é um homem prudente, um homem de formação cristã e agirá dentro da tradição brasileira. O presidente João Goulart era pecuarista, era filho de uma das famílias mais ricas do Rio Grande do Sul. Sempre defendeu a legitimidade do direito à propriedade, ou seja, ele não era comunista, ele era trabalhista, era um reformista social, não defendia ruptura nenhuma, não podia ser acusado de comunista como foi acusado pelos histéricos daquela época e por muitos histéricos de hoje também. No episódio do golpe militar de 1964, o Juscelino não só lavou as mãos, como acabou cedendo um apoio velado. Esse apoio velado rendeu a ele a indicação do vice-presidente José Maria Alckmin, eleito indiretamente em chapa com o Marechal Castelo Branco pelo Congresso, já com deputados cassados de primeira hora, e que tinha sido ministro da Fazenda do Juscelino. Acontece que o Juscelino tinha consentido com o golpe de 64, imaginando que os militares promoveriam uma transição democrática e que as eleições presidenciais de 1965 aconteceriam sem que o Juscelino tivesse que encarar a concorrência do PTB. O PTB, posto contra a parede pelo golpe, acabaria apoiando o retorno do Juscelino. Era esse o cálculo dele. Como todo mundo sabe, não houve eleição presidencial em 65, o Juscelino e o Lacerda ficaram a ver navios e, no fim das contas, Juscelino Kubitschek de Oliveira foi cassado em seu mandato de senador da República pouco mais de 2 meses após a instauração da ditadura militar, sob também as acusações de sempre, de
que era subversivo, de que era comunista, quando, na verdade, ele sempre foi um defensor do capitalismo, do desenvolvimento pautado numa matriz capitalista. No auge da crise de 64, nas semanas que antecederam o golpe, o Juscelino manteve correspondência com o senhor Lincoln Gordon, que era o embaixador norte-americano no Brasil. Lincoln Gordon, comprovadamente, foi um dos principais articuladores da deposição de João Goulart. E também essa proximidade com os articuladores do golpe foi contada nesse vídeo aqui pelo Aníbal Teixeira, já falecido, em um de seus últimos depoimentos. Aníbal Teixeira foi ministro do Planejamento do governo Sarney e era muito próximo ao Juscelino Kubitschek. Ele explica por que o Juscelino consentiu com o golpe de 64. E o Juscelino sabia da articulação que ia ter? Sabia. Esse é um problema delicado, porque a família do Juscelino não sabia. E sabia porque o Juscelino foi da polícia mineira, ele tinha 100 amigos na polícia. Eu era o cara que fazia estava sempre com o Juscelino, e eu informei o Juscelino. Aliás, quando eu ia falar com o Juscelino que o Jango não podia saber desse ambiente em Minas e tal, ele mesmo antecipou, disse: Aníbal, eu vou tentar convencer o Jango a acabar com esse negócio de sargento, esse negócio, mas eu não vou contar nada de Minas, não. Vou dizer que o ambiente, que no Brasil todo é assim. Quer dizer, ele foi muito correto, né? Não falou para o Jango, mas ele sabia assim, né? Tanto que ele pediu o seguinte, quando nós pedimos aí que ele vestisse o uniforme, não fomos nós, quem pediu foi o general, o coronel Zé Guilherme, pediu que ele fosse, se apresentasse na polícia como médico, que é o oficial médico. Ele então não aceitou, aliás fez muito bem. Mas então, nessa hora então, ele fez um pedido, depois, uma hora depois ele ligou para minha casa e disse: Aníbal, olha, eu estou sabendo de tudo e tal, aquilo conforme você me falou. Quando? E poucos dias antes da Revolução, 8 a 10 dias antes da Revolução. Entretanto, eu preciso, que é fundamental, se o Jango deixar o poder, que tenha um mínimo de legalidade, isso tem que ser com garantias ao Congresso, senão vai virar uma coisa e tal. Ele pediu, tanto que depois ele foi receber a tropa, tem até uma fotografia inédita aqui, que é ele recebendo a tropa do Exército e da Polícia, que foram dar garantias ao Congresso. E eu fui para Brasília com essa missão, até por escrito, a missão de dar garantias ao Congresso. A nossa ideia era manter o Mazzilli com um compromisso de fazer a eleição. Agora no Rio, o Negrão de Lima, o Schmidt e etc, convenceram o Juscelino a aceitar o Castelo. Quando eu cheguei lá o Juscelino já tinha batido o martelo, né? E o Plínio fez as recomendações de outros nomes que o Juscelino isso não serve e tal. O Dutra, o Juscelino disse: ele está muito idoso, e além do mais, quem vai mandar lá é o genro dele. Falou um nome que eu não me lembrei, o genro. O PSD não queria. O Cru não pode porque os militares acham que o Cru entrou só na última hora. Era fiel ao Jango e tal, consultou o Jango e tal. O Mourão, nem pensar que o Mourão esteve envolvido naquele negócio do plano COI e tal. Podou todo mundo. E aí falou: olha, eu estou vindo do encontro com o Castelo Branco. Castelo Branco é um homem democrata e tal, e até me mostrou o tal livrinho, que depois eu até peguei. O Exército, um livrinho publicado lá por uma equipe do Escola Superior de Guerra, né? Exército e Democracia. Então, realmente, o problema foi esse. E as recomendações do Plínio eram muito tendenciosas, e ele dizia que o Castelo era muito influenciado pelos americanos. Interessante, né? Essas contradições, no meu entendimento, não tiram os méritos do governo JK. O plano de metas foi largamente cumprido, mas servem para mostrar para a gente: líderes são de carne e osso. Nós precisamos enxergar a política para além da perspectiva dos mitos, para além da perspectiva dos heróis puros. Ninguém se comporta assim com o poder nas mãos. Seja esse poder o controle do Estado, seja esse poder o capital econômico, quando o poder é, enfim, gerido pelos grandes empresários. Aonde o poder entra, as decisões humanas se sobressaem. Políticos são agentes da realidade social, eles não são figuras impolutas.
mesmo quando movidas por convicções patrióticas desenvolvimentistas, como foi o caso do Juscelino Kubitschek. Eu mantenho a minha posição de que, apesar desses 3 graves pecados, o Juscelino foi um líder que, de fato, pensava no bem do Brasil. Para saber mais sobre Juscelino Kubitschek, eu indico 3 livros que estão ali entre os meus livros de cabeceira. O primeiro deles é Brasília Kubitschek de Oliveira, do ex-ministro Ronaldo Costa Couto. O segundo livro é JK, Artista do Impossível, do jornalista, professor da PUC aqui do Rio, Cláudio Boiunga. Trabalhou comigo na TV Brasil. E, finalmente, o terceiro livro é O Governo JK, Raízes Getulistas da Orientação do Capitalismo no Brasil, do meu parceiro Daniel Kozinski, meu companheiro de Instituto da Brasilidade e um dos grandes intelectuais brasileiros da contemporaneidade. Como eu me mudei aqui para Paquetá há pouco tempo, eu ainda não tenho os 3 livros aqui comigo, só o livro do Ronaldo Costa Couto, mas eu indico a leitura dessas 3 obras fortemente para que vocês saibam mais sobre quem foi JK e sobre o que foi o governo JK. Gostaram de saber mais sobre Juscelino e conhecer os 3 pecados, no meu entendimento, do governo JK? Semana que vem nós estaremos de volta com mais um vídeo analisando o Brasil aqui em Lucas Álvares sobre o Brasil. Dá o teu like, segue o canal e semana que vem estaremos de volta. Até a próxima, pessoal!